Dá uma glória a Deus aí bem alegre. Santo é o Senhor, aleluia. Paz seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quem sabia que você tem uma dívida com o irmão do lado aí? Estamos devendo aí um para o outro aí, viu, irmão Marcelo? Eu te devo, o irmão me deve. E aí fica mais ou menos a dívida igual. Viu, irmão Luciano? O irmão está devendo para o irmão Paulo, viu? Dá um jeito de pagar, viu, irmão Paulo? Dá um jeito de pagar, irmão Luciano aí. Bom, a Bíblia diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros já cumpriu a lei, né, meus irmãos? Que palavra maravilhosa. Preste atenção, queridos e amados irmãos. A Bíblia diz que no Antigo Testamento a dívida do homem com Deus era grande, era uma dívida tremenda, uma dívida que não tinha preço que se pagasse. A pessoa cometia um pecado e ali sacrificava um bode, um boi, uma vaca, uma pomba, algum animal, derramava sangue e dizia: através desse sacrifício eu alcanço perdão pelo meu pecado. Aí no outro dia cometia outro pecado, tinha que matar outro animal, e os bichos já andavam já cismados. Pensou, se o bicho tivesse sentimento que a gente tem, imagina os animais dizendo: oh meu Deus, abençoa para o meu dono não pecar, porque senão amanhã eu morro. Então era mais ou menos assim, porque os animais, o sangue dos animais era o sangue do Antigo Testamento, que era derramado para expiação do pecado do povo. Aí a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Isaías capítulo 53, que Jesus ele vem e leva sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele carrega sobre seus ombros todos os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas dívidas. Ele leva tudo na cruz. Porque quando Jesus ele subiu naquela cruz, a maioria do povo dizia: é apenas um projeto falido, é apenas mais um que vai para a cruz. Porque era muito natural, até hoje ainda, ter pessoas que levantam e juntam um grupo de pessoas e começam a fazer protesto, e de repente o líder ele é levado, arrastado, matado. Quantos líderes já foram esquartejados, mortos, entre vários e vários líderes de vários movimentos, porque eles se levantaram contra algum sistema e foram esquartejados e mortos. Então eles olharam Jesus sendo levado para a cruz e disseram: é apenas mais um projeto falido, é apenas mais um que está sendo levado para a cruz, vai ser crucificado e pronto, e acabou. E os ensinamentos dele vão ficar aqui, do jeito que ele ensinou vai ficar, não vai ter prosseguimento no dia de amanhã. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia os guardas estão ali em volta de uma pedra gigante que estava na porta do sepulcro. Guarda daqui, guarda dali, dizendo: se por acaso a gente cochilar, os discípulos dele vêm e pegam o corpo dele e levam para dizer que ele ressuscitou. A palavra do Senhor nos diz que um terremoto vem à meia-noite, o anjo do Senhor desce e o anjo do Senhor remove a pedra do sepulcro. Houve um grande temor nos guardas que estavam na porta do sepulcro, e todos ficaram mudos como se estivessem mortos. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor se apresenta diante da porta do sepulcro. No outro dia vem as Marias à porta do sepulcro, e aí o anjo diz: por que vocês procuram Jesus entre os mortos? Ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. A diferença de Jesus para os demais é que ele também vai ser levado, crucificado, açoitado, mas ele vai ressuscitar aos terceiro dia. Aí a Bíblia Sagrada diz assim, que quando ele ressuscita, ele leva todas as nossas dívidas. Todas as dívidas caíram sobre ele. Sabe que tudo hoje em dia a gente clama: o sangue de Jesus tem poder. A gente já sabe que é ele que é o escudo. Ah, mas vai acontecer isso com você. O sangue de Jesus tem poder. Rapaz, mas você vai ser pego. O sangue de Jesus tem poder. Já sabe que é o sangue de Jesus que é a nossa proteção, o nosso escudo, a nossa torre forte. É ele que é o nosso protetor.
Sabe, não, através do sangue de Jesus eu venço Satanás, os inimigos e todas as barreiras pela frente. Então nós entendemos que sobre ele a gente lança. A Bíblia diz: lançai sobre Jesus, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações, todos os nossos problemas, a gente lança sobre ele. Quem está entendendo? A glória a Deus. Aí Jesus leva todas as dívidas e dá para a gente uma dívida. Qual dívida? Qual que é a dívida que nós temos? Então, a ninguém deveis nada, A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Como assim a Bíblia diz não devais coisa alguma? Isso aqui é uma orientação primeiro também material e espiritual. Deus está aconselhando a gente: quando deve, tem que pagar, né? Deve, está devendo, pegou emprestado, comprou fiado, dá um jeito de pagar. Ah, mas eu não tenho condições. Luta até pagar, para não ficar com dívida nenhuma. A única dívida que você vai ter com seu irmão, qual é? O amor com que vos ameis uns aos outros. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, depois de Romanos, 1 Coríntios, capítulo de número 13. Hoje é o culto doutrinário da palavra de Deus. Aleluia, Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 13. Quem encontrou, diz amém? Amém. Versículo de número 4 a seguir. Irmã Thalita encontrou? 1 Coríntios 13, versículo 4. Pode ler para mim até o versículo 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, nem se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, não espera, tudo suporta. Lê o versículo 13 agora, irmã Thalita. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Dá glória a Deus aí, igreja. Três coisas permanecem conosco. Olha, A fé. A segunda coisa conosco permanece: a esperança e o amor. fé é acreditar que existe um Deus, que nós não estamos vendo Ele, que não temos uma imagem dele, mas que Ele existe e está em nosso meio. Fé é acreditar nas coisas impossíveis. Fé é crer que existe um Deus do impossível. Quando eu cheguei a primeira vez dentro dessa igreja, eu olhei para aqui, porque eu já tinha ido na igreja católica e via com muito santo, imagem, escultura, cruz, aquelas coisas todas. E eu olhei e não vi nenhuma imagem aqui, nenhum símbolo. Eu imaginava, mas aonde está Deus? Deus, Ele está dentro de nós. Aleluia. Deus é aquele que vive em espírito e em verdade, e não precisa de uma imagem na terra para representá-lo, porque a imagem dele vive dentro de nós, e nós somos a imagem e a semelhança dele, do Criador. Dá glória a Deus, igreja. A fé, a esperança. Três coisas. Primeiro, a fé, a esperança. O que é esperança? A esperança é aquilo que nós cremos que um dia há de acontecer na nossa vida. Qual é a esperança da igreja? A esperança da igreja é um dia entrar no reino dos céus. A esperança da igreja é que um dia você que continua vindo para a casa do Senhor, dobrando os joelhos, buscando a Deus em oração, fugindo da vaidade, fugindo do pecado, fugindo das coisas deste mundo, de tudo que o diabo oferece, e você está aqui pagando um preço, buscando a Deus continuamente, e um dia, pela graça e pela misericórdia dele, ele vai chamar você pelo nome e dizer: bendito de meu Pai, entra no reino do meu Pai. Essa é a esperança da igreja. Eu sei que nós esperamos muitas coisas, esperamos bênçãos de Deus,
Nós esperamos que Deus nos dá saúde. Nós esperamos que Deus abra a porta de prosperidade. Nós esperamos que Deus abençoe o casamento. Nós esperamos que Deus abençoe a família. E Deus, Ele faz todas as coisas. Mas a maior esperança, o maior foco, o maior objetivo de quem está na igreja é saber que se ele estiver lá fora da igreja, ele não vai entrar no céu. Mas estando dentro da igreja, obedecendo a Cristo, ele vai entrar no reino do céu. Bate palma na glória a Deus. 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Tem umas Bíblias que diz caridade. Caridade e amor aqui tem o mesmo significado, irmãos. A fé, a esperança e o amor permanecem essas 3 coisas, mas o amor é a maior delas. Quem pode dar glória a Deus, abra a sua Bíblia aí. Passa umas páginas para frente, continua com ela aberta, viu, irmãos? Depois de Coríntios, vai passando páginas até chegar no livro de Colossenses. Colossenses, louvado seja Deus. Então, depois de 1º e 2 Coríntios, depois de Gálatas, de Efésios e depois de Filipenses, livro de Colossenses, vamos encontrar aqui o capítulo 4. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Santo é o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 2. Diz assim: perseverar em oração, velando dela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de que falamos dos mistérios de Cristo, pelo qual eu estou também preso, para que o manifeste como convém a falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a questão do amor, das nossas palavras. Às vezes, meus irmãos, nós ferimos o nosso próximo com as nossas palavras. Nós devemos, no momento, a Bíblia diz que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira não provém de Deus. E quando você se ira e fala alguma coisa e fere alguém, o que você deve fazer? Logo após, pede perdão para aquela pessoa. Pede perdão, porque aquele que ama, ele sabe pedir perdão e também sabe perdoar o seu próximo. Quem está entendendo, a glória a Deus. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 4. Quem entendeu, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 4, a partir do versículo de número 7. Aleluia, Jesus. Queria pedir ao nosso irmão Marcelo, se o irmão pode ler a partir do versículo 7 para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama assim de Deus conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus estará em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisso conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito, e vivo, testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque, por qual Ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme é perfeito em caridade. Pode continuar até o versículo 21. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Ele e dele temos este mandamento, que de quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Entendeu a palavra de Deus aí? Dá glória a Deus. O versículo 20 é interessante, né? Se alguém disser, eu amo a Deus, e aborrece o seu irmão, ele é o quê? Pois quem não ama seu irmão, qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Coisa séria, né, meus irmãos? Não adianta nós nos odiarmos uns aos outros, porque entrar no reino dos céus é somente através do amor. Mas tem uma pessoa ali que eu desejo mais ver ele morto do que vivo. Tem uma pessoa que eu queria tanto meter a mão na cara dela, me dá uma vontade. Mas me dá uma vontade, cuidado. Faça, foge da aparência do mal. Muitas vezes, meus queridos e amados irmãos, Deus ele é perfeito. Nós vivemos nessa terra provados como ouro no fogo, provados de uma maneira que só Deus é quem sabe nos dá graça, porque Deus ele conhece os nossos limites, Deus sabe aquilo que nos toca, e às vezes Ele permite que aquilo que nos toca venha nos atingir, para ver qual é o tipo de fé que a gente tem. Deus às vezes permite alguém levantar uma mentira contra a gente. Mas não tem base, fulano de tal, a pessoa dentro da igreja falou isso de mim, e é mentira, isso não é verdade. Por que falou? Por que eu estou sofrendo isso? É Deus permitindo. Embora é ruim a pessoa falar do outro, porque quem está falando do outro não está segundo o querer de Deus, está em trevas. E Bíblia diz que quem aborrece o seu irmão está em trevas. Quem diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. Aleluia. Tem como? Se ele ama, não ama quem o seu irmão que está vendo todo dia, como é que ele vai amar a Deus que ele nunca viu? Glória a Deus. Então é dessa forma, queridos irmãos, o negócio é mais sério do que a gente pensa. A única dívida que Deus deixou aí para a gente pagar, viu? Que amemos uns aos. Vamos continuar? Vamos ler aqui Mateus 5, versículo 44. Mateus, capítulo 5, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 44. Tem alguém aí que pode dar glória a Deus ainda? Glória a Deus! Capítulo 5, versículo 44. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, pode ler, irmã Thalita, versículo 44 até o versículo de número 47. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que estás no céu. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está
no céu. Dá glória a Deus aí, meus irmãos. Glória a Deus. A dívida aí, irmão, a dívida, olha o tamanho da dívida. Ele diz assim: olha, seguinte, amai aos vossos inimigos. No versículo, alguns versículos anteriores, ele tinha dito assim, vocês ouviram aqui no versículo 43, ouvistes o que já foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Ele está referindo à lei de Moisés. Senhor, sei da lei de Moisés que tem um monte de coisa aí para a gente obedecer. A dívida é grande, a dívida aí é tremenda. Aí Jesus disse, e Jesus no capítulo 5 ele começa a citar algumas coisas da lei antiga, e ele vai dizendo, eu estou aperfeiçoando. O negócio antes era assim, né? Era, levou a mão na cara da outra, mão usada do mesmo jeito, não era? Vocês ouviram, foi dito olho por olho, dente por dente. Vocês ouviram que você tem que amar o seu próximo e odiar o seu inimigo? Pois é, eu vou dar outro mandamento para vocês aqui. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e pode falar bem de quem fala mal de vocês. Isso é difícil, né? Muito complicado. A pessoa meteu o pau na gente, fala mal e persegue de todo jeito. A gente abrir a boca e falar bem, mas é mandamento de Deus. E nós temos que aprender e lutar para seguir esse mandamento, porque é de Deus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Orai pelos que vos perseguem, meus irmãos. Oração por quem te persegue, entenda uma coisa, não é orar para Deus matar aquela pessoa, não. O senhor podia tacar uma doença naquela pessoa que está me perseguindo demais. Sei que tem gente que tem coragem de fazer isso, hein? Está fazendo macumba, viu? Toma cuidado, isso não é de Deus. Orai para que Deus abençoe aquela pessoa e transforme o coração dela. Aprendi uma coisa, meus irmãos: crise no casamento, olha, faz campanha de mãos dadas, para que o amor de Deus se renove na vida do casal. Dobra o joelho junto, vai orar, e naquela oração de mãos dadas, abençoa aquela pessoa. Se você vai orar em voz alta, Senhor, continua abençoando a minha esposa, que é uma bênção. Senhor, tem levantado para estar do meu lado. Senhor, abençoa meu marido, que o Senhor tem levantado para estar do meu lado, da saúde, da força. Abre as portas para ele. Ora um pelo outro, para Deus abençoar. Abençoa um ao outro. Glória a Deus. Aí você vai fazer uma oração de mãos dadas. Senhor, muda o coração dessa mulher, Senhor. Essa ignorância brava dela, fica aí me xingando, Senhor. Senhor, faz uma obra na vida desse homem para ele parar de reclamar da minha comida. Esse tipo de oração não, viu, meus irmãos? Você vai estar mais procurando uma briga, levantar do joelho, aí vai ter fight, né? Então vamos aprender a orar assim, dessa forma. O amor se renova. Já fiz muita campanha assim, mas minha esposa, de oração de mãos dadas, e Deus tem abençoado. Então somente agradecer a Deus pela vida da minha esposa, viu, meus irmãos? Quando eu me casei, teve alguém que disse, casou, casamento é problema, isso e aquilo. Eu falei, rapaz, eu não tenho a dizer isso não, meu casamento está sendo uma bênção. Disse, mas o primeiro ano de casamento é sempre assim, depois do segundo ano em diante, vai fazer nesse mês, dia 27 de julho, vai fazer 10 anos de casamento. Só tenho visto melhoras a cada dia, para a glória e honra do nome do Senhor. Mas, meus irmãos, nós temos que buscar o renovo na nossa vida, o amor conjugal, o amor da família. Parente que é crente da igreja fica sem conversar com parente. Mas ele não quer conversar comigo. Se ele não quer, você vai somente orar por ele. Se você tenta uma aproximação e a pessoa não quer, não força também, para não arrumar briga, né? Mas ora pelaquela pessoa. E se por acaso é você que tem um coração duro, fechado, com aquela pessoa da sua família e não quer conversar com ela, procure liberar o perdão. Procure aproximar daquela pessoa devagarzinho. Aquela pessoa está tocando um assunto com alguém por ali. Rapaz, mas está fazendo frio, né? Está mesmo, viu?
Intrometido, eu te chamei na conversa, mas entra de intrometido, vai entrando no assunto devagarzinho, devagarzinho. Daí a pouco vocês estão conversando normalmente. Olha só, tinha um rapaz, que o horário está meio avançado, mas eu vou contar. Tinha um rapaz que ele ficou com raiva de mim, eu na igreja, de obra do inimigo, coisa que eu não tinha nada a ver. Tinha sido um colega meu que tinha pegado um barco dele lá, ele bagunçou, e ele pensou que tinha sido eu, e um dia ele estava embriagado e começou a querer caçar briga comigo. E ficou sem conversar comigo uns 5 anos, 6 anos, sei lá. E outro dia eu estava lá e avisei ele de um algo. Eu tendo avisado ele, ele me respondeu. Já tinha mais de 6 anos que eu conversava. Aí eu avisando para ele, ele me respondeu. Quando deu no mesmo dia, depois ele foi até a mim, conversou, e já tem alguns meses, graças a Deus, está conversando normalmente. Então, a gente tem que fazer por onde, para a gente evitar o desamor e a falta de amizade, né? Desamizade com as pessoas, a desunião. Temos que lutar para estarmos todos unidos. Meus irmãos, você tem uma dívida comigo, viu? Todo mundo aqui me deve. E eu devo para vocês tudo aí. Lutar para me dar conta de pagar, viu? É gente demais para me pagar. Mas eu vou lutar, pedir a Deus força. E eu creio que Ele vai me dar força. E Deus também vai dar força para você. E nós vamos conseguir pagar essa dívida. Pagando ela, vamos entrar no reino dos céus. Bate palma da glória a Deus.